Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Osvaldo Neto e nesse vídeo eu quero falar com você sobre arquétipos e como que os arquétipos eles podem influenciar a sua vida em todos os sentidos, tá? Arquétipos tem sido um assunto muito discutido nos últimos tempos. Muito se tem falado sobre arquétipos, sobre como usar arquétipos para você melhorar o seu dia a dia, tá? E eu quero trazer aqui para você, de uma forma bem prática, bem resumida, o que é um arquétipo, para que você, de uma vez por todas, entenda o que é um arquétipo, tá? E como que você pode usar os arquétipos para influenciar a sua vida, na vida financeira, na vida pessoal, na vida de relacionamentos, nas suas finanças, também no seu trabalho, tá? Muitas pessoas não sabem, mas eu tenho um instituto de coaching, onde eu dou formação em coaching, tanto presencial quanto online. Aqui abaixo tem um link onde você pode dar uma olhada ali nos nossos treinamentos, tá? Eu também tenho treinamentos na área de física quântica, de inteligência emocional, poder da mente, neurociência. Eu tenho 10 livros escritos sobre desenvolvimento pessoal. Eu estudei teologia, gestão de negócios e psicanálise. Então, na psicanálise, eu estudei um autor que eu acho fantástico, que é o Jung. Exatamente, o Jung que trouxe essa questão dos arquétipos à tona. Ele, na verdade, ele sintetizou esse assunto, tá? Você pode depois procurar os seus materiais, tem Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem e os Seus Símbolos, onde ele fala dessa simbologia, dessa influência na vida do ser humano, tá? Mas de uma forma simples, didática, para você entender, para você já aplicar na sua vida, assim como eu aplico na minha, e assim como eu ensino os meus alunos também a aplicar, é o seguinte: o que é um arquétipo, tá? Um arquétipo nada mais é do que um símbolo, exatamente, um símbolo que nós aprendemos, tá? Um símbolo que já está ali no nosso inconsciente e no inconsciente coletivo. Então, o arquétipo ele está relacionado à nossa comunicação interna e à nossa comunicação não verbal. Então, olha só, a psicanálise fala que do 0 aos 7 anos nós recebemos estímulos e através desses estímulos nós aprendemos tudo a respeito de tudo no universo, tá? E isso, lógico, de acordo com a nossa cultura. Se nós fôssemos americanos, os arquétipos e o aprendizado a respeito de mundo seria outro. Se tivéssemos nascido numa tribo indígena, nós teríamos outros símbolos, outros arquétipos enraizados no nosso inconsciente. Então, do 0 aos 7 anos, nós aprendemos tudo sobre todas as coisas. Por exemplo, nós aprendemos ali o que é... Vamos pegar um exemplo seguinte. Vamos supor que nós fôssemos indígenas. Então, vamos supor que nós nascemos ali numa aldeia indígena, sem contato com o homem branco, e ali nós recebemos uma cultura, recebemos informações, uma comunicação arquetípica sobre todas as coisas. E ali nós descobrimos e aprendemos o que é um pássaro, por exemplo. Então, quando nós olhamos ali no céu, nós observamos ali um objeto voando, nós vamos falar, não, é um pássaro. E aí a gente olha e fala, não, aquele pássaro ali é um tucano. Ou aquele pássaro é um sabiá, é uma galinha. Então nós aprendemos o que são pássaros. São objetos, são seres que têm algumas características e essas características nos
nos liberam uma informação, e essa informação é o que nós acreditamos sobre aquilo, é o que nós aprendemos sobre aquilo. Então, nós olhamos ali e vemos um pássaro, por exemplo. Então, nós vemos um pássaro voando, nós vemos ali as suas asas, o seu bico, e aquela figura, aquela representação, para nós que somos indígenas, nós identificamos como um passarinho, como um pássaro, e aí tem as suas espécies. Agora, vamos supor que de repente nós nunca tivemos contato com o homem branco, com as coisas tecnológicas, e aí a gente fosse transportado no tempo, para um tempo ou um lugar onde de repente nós estávamos ali com aqueles arquétipos do nosso inconsciente coletivo, e aí a gente olha e passa ali algo de metal, com duas asas, com um bico, e a gente olha e fala: nossa, aquilo é um pássaro de metal. E na verdade, aquilo é um avião, só que nós ainda não tínhamos a representação de avião na nossa mente. Nós não aprendemos o que era um avião. Nós nascemos numa época que não existia avião. Então, a nossa representação, eu falo o seguinte: aquele é um pássaro de metal. É um gigante pássaro de metal. Isso é um arquétipo. É o que está dentro do nosso inconsciente. Tá, mas o que isso tem a ver com física quântica, com coaching, com as nossas vidas? Tem a ver que nós rotulamos, tá? O nosso inconsciente está cheio de símbolos que nós aprendemos e nós demos nomes, nós identificamos. Isso veio repassado para nós através do inconsciente coletivo, através daquilo que nós víamos, ouvíamos e sentíamos dos nossos pais substitutos, através dos estímulos exteriores que eram recebidos através dos órgãos do sentido, aquilo que nós víamos, ouvíamos, tocávamos, o paladar e o olfato. Então, os 5 órgãos do sentido recebem as informações do ambiente externo. E essas informações, ela vai lá na nossa mente, na nossa programação mental. E dentro dessa programação mental é que moram os arquétipos. Então, os arquétipos, eles estão na nossa programação mental, no nosso inconsciente, tá? E Jung, ele foi muito sábio e muito feliz quando ele catalogou e ele falou sobre alguns tipos de arquétipos, tá? Que nos próximos vídeos eu quero explicar para você, falar de alguns arquétipos e como você tomar posse desse arquétipo, como você incorporar, como você assumir esse arquétipo, esse modelo, esse referencial dentro de você, para que você assim consiga fazer as coisas que você precisa fazer. Então, em determinados momentos, nós precisamos de arquétipos, de papéis. Nós assumimos alguns arquétipos, nós assumimos alguns papéis. Por exemplo, eu tenho um filho, então, em determinado momento do meu dia ou da minha semana, eu tenho que assumir o arquétipo do pai. É o meu papel de pai, de orientar, de ser um pouco duro, mas também amoroso. Então eu faço esse arquétipo. Lá na minha empresa, eu tenho que fazer o arquétipo do visionário, do líder, aquele cara que inspira as pessoas, que mostra o caminho. Então são símbolos que eu aprendi e você também. Quando eu falo o arquétipo do líder, o que vem na sua mente quando eu falo sobre líder? Você logo pensa em uma pessoa visionária, uma pessoa que influencia, uma pessoa persuasiva. Quando eu falo no arquétipo do guerreiro, o que é um guerreiro? Você sabe o que é um guerreiro. Você logo já pode pensar em uma pessoa com uma espada, com uma armadura, que guerreia, que vai até o final, que cumpre a sua missão. Ele é um guerreiro. Quantas vezes talvez você já falou para uma amiga sua: amiga, você é uma guerreira, você já enfrentou muitas coisas na sua vida, mas você continua perseverando. Isso é um guerreiro, ele não desiste. O arquétipo do herói, o arquétipo do professor, de ensinar. Então são os vários papéis que nós assumimos. Eles representam um símbolo, um rótulo.
um arquétipo. E esse arquétipo, ele tem dentro de cada arquétipo o que eles são, um comportamento. Um comportamento, tá? Então existem arquétipos positivos e arquétipos negativos. E os arquétipos, eles acabam influenciando a nossa vida. Então, é nesse ponto que eu quero trazer para você como que um arquétipo pode influenciar a sua vida, tá? Então, arquétipos são símbolos. Talvez aí na sua casa, no seu escritório, você tenha alguns símbolos. E esses símbolos, eles estão influenciando a sua vida. Por quê? Porque a simbologia, ela talvez de forma inconsciente, tá? Você não percebe, mas essa simbologia é quando você olha aquilo, tá? Quando você vê aquela imagem, aquilo representa algo ali na sua mente, na sua programação, e isso influencia o seu comportamento, você querendo ou não. Um exemplo. Aqui no meu escritório eu tenho o símbolo do leão, tá? E da ovelha. Isso aqui é uma peça feita de prata que eu comprei em Jerusalém, quando eu estive ali em Jerusalém. Por quê? Porque isso tem um significado para mim, tá? Porque eu quero ser um líder, eu quero ser uma pessoa arrojada como um leão. Eu quero ser um líder como um leão. Eu quero o arquétipo do leão para minha vida. Então, quando uma pessoa vê um leão, ela vê um arquétipo. Por exemplo, por que você acha que lá na floresta um leão ele consegue muitas vezes derrubar um elefante que é muito maior do que ele? Imagina só, um elefante com apenas uma chutada na sua perna, uma patada ali, uma narigada, sei lá, poderia matar aquele leão, poderia pisotear e matar aquele leão. Só que quando o elefante olha para o leão, a imagem representativa do leão na mente do elefante é o arquétipo, e o leão olha e fala, e o elefante olha e pensa assim: esse é o chefe, esse é o rei da floresta. Como ele se comporta? Ele se comporta de uma forma submissa, ele tem medo. Tanto é que o leão morde, mata e come um elefante. Porque quando o leão também olha para o elefante, o inconsciente coletivo da floresta fala assim, a mente do leão pensa assim: comida, isso é comida. E o leão vai lá e devora o elefante. Então, quando eu tenho um símbolo de um leão, eu tenho um símbolo liderança. O que leão traz para você? Tá? Aqui eu estou dando um exemplo, existe vários outros tipos de arquétipos e eu quero explicar em outras aulas, tá? Se você está gostando desse assunto, deixa seu comentário, ok? Coloca o seu comentário aqui, porque deixa o seu like, seu curtir. Dependendo da quantidade de likes, de curtir, eu quero trazer mais sobre arquétipos, tá? Alguns arquétipos para você implantar na sua vida. Então, quando eu penso no arquétipo do leão, e o símbolo da minha empresa, do Instituto ON, é um leão. Por quê? Porque eu quero o arquétipo do leão como liderança, como aquele que influencia, tá? E a ovelha, questão do raciocínio rápido, da submissão, tá? Então, parece paradoxo, liderança e submissão, mas nós não podemos deixar só a liderança, talvez a rebeldia tomar conta, mas nós precisamos entender que existem regras e nós precisamos jogar com as regras. Não tem como você quebrar as regras. Tem gente que fala, vamos quebrar as regras. Meus amigos, se você quebrar as regras, você vai quebrar a cara. Se você fala assim, não, eu vou quebrar a regra da lei da gravidade, se for subir num prédio e pular, porque eu sou o quebra-regra, você vai quebrar a cara no chão, tá? Então você precisa jogar com o regulamento debaixo do braço. Você precisa entender as regras do jogo para você jogar o jogo da melhor forma possível e ganhar o jogo, ok? Então pensa aí. Quais os arquétipos? Faz uma varredura aí no seu ambiente, na sua casa, uma varredura aí. Quais os quadros? O que isso representa? Quando você olha aquela imagem, o que aquela imagem representa para você? Ah, eu tenho muitas corujas em casa, muitos beija-flor, muitos girassóis. Eu amo girassol. O que o girassol representa para você?
Qual que é o arquétipo? Qual que é a informação? Quando você olha, o que que isso remete a você? Porque quando você olha e você tem essa imagem, isso remete a algo para você, no mesmo instante, isso gera um comportamento. Então, quando eu trago um arquétipo para minha vida, eu falo, não, eu assumi agora o arquétipo do leão. Então, eu já começo a me comportar daquela maneira, tá? Quando eu vou dar palestras, quando eu vou falar duas coisas aqui, duas representações aqui, tá? Quando eu vou dar uma palestra, antes de subir, eu gosto de trazer ali, sabe, uma representação para mim, tá? Um arquétipo ali de um guerreiro que está entrando em ação, que está trazendo sabedoria, tá? Então eu começo a trazer isso. Então eu fecho os olhos antes de entrar, antes de pegar o microfone, antes de começar, até mesmo antes de gravar um vídeo, e eu vou, sabe, me enchendo daquilo, alterando a minha fisiologia, e eu vou alterando. Quando eu subo para dar uma palestra, eu estou ali com o arquétipo da liderança, da persuasão, da sabedoria, e eu consigo transbordar na vida das pessoas. Isso me ajuda, tá? Então o arquétipo, ele pode te ajudar, como você acessar recursos do arquétipo. Então você precisa de um recurso, vamos supor, você vai participar de uma entrevista de emprego, você precisa ali de um recurso para passar naquela entrevista, para fazer uma boa entrevista. Então você pode se apropriar do recurso daquele arquétipo, ok? Olha só, resumindo, tá? Arquétipos são símbolos que estão no nosso inconsciente, que você já aprendeu. São rótulos, quando você olha, você já fala, é aquilo. Eles podem ser positivos ou negativos, porque eles influenciam o nosso comportamento. Então talvez você está sendo influenciado por arquétipos negativos, ok? Você é bonzinho demais, as pessoas estão passando a perna em você, enfim. Meus amigos, para esse vídeo não ficar extenso, deixa seu like, seu curtir, seu comentário aqui, porque eu vou gravar outras séries de vídeos sobre arquétipos, ok? E como você incorporar, como você implantar esses arquétipos na sua vida. Até mais!